Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, né? Esse aqui é o canal Engenharia em Perspectiva, tá? Onde a gente, então, discute questões relativas à engenharia. Tá? Esse canal ele é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e ela tem o apoio do nosso sindicato dos engenheiros do estado de São Paulo. Hoje nós temos um convidado aqui, um colega de longa data também, que é o professor Francisco Queiroz. Desde os anos 90 eu conheço lá de frequentar as reuniões da nosso Centro de História da Ciência da Universidade de São Paulo. Tá? O Francisco era um professor, então, desde aquele tempo, ele foi orientado pelo professor Shoji Motoyama, e atualmente ele é diretor, ele é professor de História da Ciência e Tecnologia do Departamento de História da FEFELESH, da Universidade de São Paulo, tá? E também é professor de História da Economia, né, no mesmo departamento, tá? Mas o Francisco também foi professor na Universidade Estadual de Londrina e também professor na Universidade, na Unesp, Universidade Estadual Paulista, tá? O Francisco, ele tem várias publicações, né, tem dezenas de artigos publicados, e eu gostaria aqui de apenas fazer uma pequena propaganda, que eu acho que é muito interessante a gente retomar. Esse livro aqui, que ele participou desse livro, na verdade, foi um livro coordenado pelo professor Shoji Motoyama, mas eu gostaria de deixar essa recomendação, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que é um prelúdio para uma história, né? Então, a ciência e tecnologia no Brasil, onde eu ofereci alguns capítulos aqui escritos. Mas o tema especial da nossa palestra, que é a nossa entrevista aqui, é o tema que foi, então, tema do doutorado dele, né? Eu tive a honra até de assistir essa defesa, né? Há muito tempo, né, Francisco? Que gerou esse livro aqui, Revolução Microeletrônica, tá? Pioneirismos brasileiros e utopias tecnotrônicas, tá? Então, isso aqui que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais aí. E por que eu estou fazendo um pequeno link com todo esse trabalho que a gente tem feito aqui nesse canal? Eu acho que mais do que nunca o tema do empreendedorismo está na pauta do dia, né, dos engenheiros, né? E nada mais é que um assunto candente e que ocupa a pauta das universidades, associações, sindicatos, todos eles estão falando, todas as grades curriculares adaptadas para dar conta disso aí. E, na verdade, o trabalho do Francisco, né, do professor Francisco, nada mais foi do que estudar algumas iniciativas feitas aqui no Brasil, em especial, claro que ele está livre, mas o padre Roberto Landel de Moura, que é o pai, né, transmissão sem fio, né? Então hoje a gente tem o wireless, né? Isso foi um brasileiro, né, que foi o precursor dessa tecnologia. E também da senhora dona Luzia Moreira, lá em Santa Rita do Sapucaí, onde então ela conseguiu estabelecer as bases de um polo tecnológico, né, na parte eletrônica, também no início do século passado. Tá? Então, com esses dois exemplos, aí o professor estabeleceu as bases, tem mais exemplos na tese de doutorado dele, né? Mas ele estabeleceu a base do que seria o quê? Empreendedores nessa área de tecnologia, né? Então, esse é o link que eu gostaria de fazer, não quero me alongar muito, quero ceder a palavra para o professor Francisco, aí, que conhece profundamente esse assunto, agradecer a presença dele aqui, a fala dele, e, por favor, mestre, fique à vontade aí. Obrigado, Renato. É um prazer falar com você. E você que é também um engenheiro que se situa numa tradição, né, de engenheiros intelectuais, né, engenheiros que, como diz, né, o seu canal Engenharia em Perspectiva, fazer esse diálogo interdisciplinar. Exemplo, bom, você falou do meu orientador, que foi também você conviveu bastante tempo, a gente conviveu, o meu ex-orientador é oriundo da física, professor Milton Vargas, com quem a gente trabalhou e colaborou, você mencionou, nós somos coautores de alguns capítulos nesse livro, Prelúdio para uma História, que é uma síntese, né, de 500 anos de ciência e tecnologia no Brasil. Então, eu acho que você também tem essa visão abrangente, né, da engenharia, situada no contexto, né, que deve ter um papel social que pensa a questão do desenvolvimento, né? Então, disse você está nessa tradição
de engenheiros intelectuais, né, desde Lima Barreto, Euclides da Cunha, que são literatos, mas também outros que tiveram uma atuação além da engenharia, também na sociedade, na política, né, como o próprio fundador da Escola Politécnica aqui de São Paulo, depois integrado à USP, né, onde você também fez a sua pós-graduação, né, doutorado, enfim, que é o meu xará Francisco de Paula Souza, e outros engenheiros, né? Interessante se a gente olhar, aliás, duas das principais avenidas de São Paulo, é um engenheiro negro, irmão de um abolicionista, que é o Antônio Rebouças, e outro urbanista, também historiador, que é o Teodoro Sampaio. Então, essas duas principais avenidas aqui paralelas, né, no bairro de Pinheiros, são dois engenheiros políticos intelectuais negros, né, que pouca gente sabe disso. Então, você tem toda uma tradição, professor Milton Vargas, né, com quem nós, você e eu convivemos e trabalhamos também, esse engenheiro, empresário, que teve uma atuação grande também na criação de sociedades, como a Associação de Geógrafos do Brasil, entre outras, né, um filósofo, historiador também da tecnologia, poeta, etc., né? Bom, e um outro engenheiro tem um papel de destaque, né, nessa questão, que é o Roberto Simonson, que, aliás, você fez uma entrevista também muito interessante com o professor Fábio Maza, que tem um trabalho importante sobre esse engenheiro, fundador da Fiesp, Roberto Simonson, mas que também teve uma atuação na área educacional, como um dos criadores da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e foi o primeiro professor de História Econômica, aliás, também do Brasil, com uma obra também clássica, né, com esse nome. Então, tem toda essa tradição, né, de engenheiros que pensam, que têm uma atuação política, social e econômica importante no Brasil, pensando as questões do desenvolvimento do país, etc., né? Bom, em relação ao meu trabalho, a esse trabalho sobre a questão da eletrônica, chamada Revolução Microeletrônica, né? Eu tinha uma preocupação, eu acho que é algo que vem também da infância com essas questões da técnica, né? De entender, né? Acho que toda a criança e adolescente tem essa curiosidade de entender como as coisas funcionam. De repente você segue outros caminhos, mas essas questões elas ficam. Então eu tinha essa questão de a gente quer saber como é que as coisas funcionam, né? Então, a criança desmonta um brinquedo, né? E ela quer ver como é por dentro, o que tem dentro, como ele funciona. É, bom, o engenheiro, né? O tecnólogo, né? Ele trabalha com isso. O Harry Braverman, que é um economista, ele fala que a máquina, a tecnologia, ela pode ser vista como um fato ou artefato técnico, ou como um fato e um artefato social, né? Talvez o engenheiro, o tecnólogo, olhe, por exemplo, a máquina a vapor nessa perspectiva como um fato técnico, mas não só, né? Ela é também um fato social. Então, cientistas sociais talvez vão olhar mais dessa perspectiva, né? Da máquina como um artefato social. E a sociedade também, né? A gente poderia, talvez humanistas não gostem muito dessa metáfora, mas o próprio fundador um dos fundadores da sociologia, que é o francês Auguste Comte, aliás, egresso da Escola Politécnica de Paris, né? Um dos fundadores da sociologia, ele afunda como uma física social, né? Aliás, como muitos pensadores e cientistas e filósofos, né? Ele é do século XIX, em alguma medida todos eram newtonianos, né? Quer dizer, aquele modelo de ciência da mecânica newtoniana, etc. Então, a sociologia é fundada como uma física social.
Então, os humanistas, os intelectuais também, eles querem ver como a sociedade funciona, né? Como a máquina funciona, também como a sociedade funciona. Então, historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, né? Trabalham também nessa perspectiva. E engenheiros, como você e outros, né? Grandes engenheiros, também têm algo dessa perspectiva, né? De olhar para o objeto não apenas como artefato técnico, mas também como um artefato social, né? Bom, aí eu me interessei por isso, quer dizer, algo relacionado a novas tecnologias, como a questão da eletrônica, a partir dos anos 1960, chamada microeletrônica, devido a um processo de miniaturização crescente, que vem a partir do desenvolvimento, né? Você tinha vários componentes, televisão, computadores e rádio, que usavam uma válvula, né? Que é um componente discreto maior, né, um tubo de vidro, etc., né? Não sei, algumas pessoas que estão nos assistindo talvez tenham visto, né, pessoas que são jovens há mais tempo, né? Talvez tenham visto equipamentos produzidos com válvula, né? Em 1947, há um componente a válvula é substituída pelo transistor, né, que é um componente discreto, resultado de pesquisas de física de semicondutores, né, a partir dos anos 30, e que desenvolve o transistor, que vai dar o prêmio Nobel a 3 físicos, cientistas americanos, e ele é anunciado exatamente em dezembro de 1947. Bom, a partir daí tem isso que veio a se denominar revolução eletrônica, microeletrônica, o processo de miniaturização crescente, um incremento de velocidade, de integração, né? Integração de um número cada vez maior de transistores, a ponto de você ter condensado num chip do tamanho de uma unha, 100.000 transistores, depois 1 milhão, 2 milhões, e hoje você tem, eu acho que é o último dado, nos anos 2000, não sei se 2010, 2015, algo como 6 bilhões, né, integração de 6 bilhões de transistores num microchip do tamanho de uma unha, né? Bom, e aí eu me interessei por isso, pelas implicações das chamadas novas tecnologias, em particular a microeletrônica, que era vista como aquela tecnologia que configuraria praticamente tudo na sociedade contemporânea, e do ponto de vista da tecnologia propriamente, mas também das implicações para a produção, as relações de trabalho, as relações sociais, etc., etc., né? Com aplicações em praticamente todos os campos da atividade humana, da produção, do lazer, de aparelhos domésticos, equipamentos hospitalares, etc. Praticamente tudo que a gente tem hoje de uso pessoal, de lazer, de trabalho, etc., são artefatos e produtos que embutem questões relacionadas a essa tecnologia microeletrônica, que vem do final do século XIX, que vai, enfim, aquela que vai configurar praticamente tudo no século XX. Tradicionalmente, a história ela é periodizada a partir da tecnologia primária que determinada sociedade utiliza. Então, a gente fala, por exemplo, da idade da pedra lascada, quer dizer, aquele artefato técnico da pedra bruta, depois da pedra polida, né, de 10.000 anos, né, a revolução chamada neolítica, né, do nascimento da agricultura, da urbanização, etc. A gente fala Revolução Neolítica da Nova Pedra, que é a técnica primária. É interessante porque a gente pensa que a história é algo que passou e ficou no passado, mas sim, existem sociedades hoje que estão no estágio econômico e técnico da pedra polida, do Neolítico. Então, o passado, ele é também presente. Bom, aí a gente fala da idade do vapor,
da Revolução Industrial, da era do vapor, da máquina a vapor, a gente fala de uma era nuclear, e, sobretudo, tem se falado da sociedade da informação, da comunicação, telemática e daí por diante, evolução informacional, modo de produção informacional, que é um termo utilizado pelo Castells, sociólogo espanhol. Então, qual é a identidade da nossa sociedade contemporânea? Ela é muito baseada em todos os nomes e batismos, né, e denominações que são criadas para se referir a essa sociedade, no fundo tem a ver com a tecnologia eletrônica, microeletrônica. Desde os anos 60, quando um teórico da comunicação canadense, o Marshall McLuhan, fala da aldeia global. Quer dizer, o mundo está se tornando uma aldeia global. Ele está pensando, já existia o rádio nos anos 20, mas, sobretudo, ele está pensando na televisão, a partir dos anos 50. Quer dizer, o mundo e todo mundo adentra a casa das pessoas através da televisão. Ele fala, está se constituindo em uma aldeia global. No final dos anos 60, um sociólogo americano, Daniel Bell, vai falar da sociedade pós-industrial, também configurada pela tecnologia eletrônica. Da mesma forma, nesses anos 70, Yoneji Masuda, um japonês, vai falar da computopia, né? Então, o papel do rádio, da televisão e também dos computadores a partir dos anos 40. E o Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, ele é descendente de polonês, né? Mas tem toda a trajetória nos Estados Unidos, é um polonês americano, que, aliás, foi secretário de Estado do governo Carter. Brzezinski está ativo, né? Até está com quase 100 anos, mas está participando do debate público. Ele escreve uma obra também nos anos 70 chamada A Era Tecnetrônica, né? A Era Tecnetrônica. Eu preferi traduzir como tecnotrônica, não sei se soa melhor em português, mas, de novo, pensando a sociedade como sendo configurada por essa tecnologia eletrônica. Ele é especialista, um cientista político também, especialista no mundo, então, soviético. Então, todas as denominações depois, Revolução Informacional, Era da Comunicação, tudo está baseado nessa tecnologia básica, né, que permeia praticamente tudo na nossa sociedade, na nossa cultura, que é a microeletrônica. Bom, então, a minha preocupação inicial, ela estava pensando nas implicações dessa tecnologia, da chamada revolução microeletrônica. E eu vi que tinha uma produção bastante grande, internacional, americana e europeia, né, sobre essa tecnologia, que se desenvolve, tem desenvolvimento muito grande nos países, né, Estados Unidos, Europa, Japão, né, tem vários cientistas, físicos, tecnólogos, engenheiros associados, né, e cada um estabelece a paternidade de um compatriota, né, seu. E aí eu vi que o trabalho ele estava algo teórico, né, pensando toda uma produção que existia aí fora. E à medida que eu ia estudando essas questões, eu me deparei com dois casos intrigantes em alguns aspectos, e eu vi que pouco explorados no Brasil. Então, a tese ela acabou ganhando um chão e uma concretude histórica maior, e eu passei a investigar um pouco esses dois casos que eu chamei, então, de pioneirismos brasileiros nessa questão da eletrônica e microeletrônica, que está associado, aliás, a duas pessoas improváveis em termos de desenvolvimento de uma tecnologia bastante nova e que tinham algo intangível, né? Quer dizer, essas duas pessoas são, primeiro, até pela questão temporal, também geográfica e temporal, que é um padre lá de Porto Alegre, acho que é seu vizinho, né?
Meu que é o conterrâneo. padre de Porto Alegre, é lá no sul, que é o padre Roberto Lândio de Moura. Lândio de Moura era de uma família tradicional de Porto Alegre. A mãe dele era descendente de escoceses, ele tinha vários irmãos, e ele, família também, claro, ligada à igreja, e ele vai fazer teologia na universidade em Roma, e na Universidade Gregoriana, junto com teologia, ele também assistia a cursos de química, física, né? Ele era uma pessoa interessada nas questões da ciência, física, química, mas também medicina, parapsicologia, psicologia, né? E aí ele faz lá teologia, assiste a esses cursos também nas áreas das outras ciências, e ele volta para o Brasil e ele cria um laboratório doméstico, né, para fazer experiências, que ele acabou também realizando experiências públicas entre 1893 e 1894 de comunicação eletrônica sem fio. Ele fez isso entre a Avenida Paulista e Santana, distância de cerca de 8 quilômetros. Ora, isso era algo é uma tecnologia intangível, né? Você ouvir vozes à distância, isso era algo muito estranho no final do século XIX. Eu acho que era estranho para os cientistas, era estranho para o poder público, né, e autoridades, que no Brasil recusaram, o governo na época recusou, ele solicitou 2 navios da Marinha no Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, para fazer suas experiências, né? E foi despachado, né, como um maluco, né? E ele acabou fazendo isso aqui em São Paulo. Ele alguns acham que ele frequentou cursos na Politécnica do Rio de Janeiro, que é um pouco anterior à da USP. O fato é que ele teve também com Dom Pedro II, né? Ele deu aulas também acho que de história da civilização no Colégio Pedro II e teve contatos com o imperador Pedro II, que também era uma pessoa envolvida com as questões da ciência, da cultura, que presenciou a demonstração do telefone do Bell lá na Filadélfia, em 1876, e no ano seguinte implementa uma das primeiras linhas aqui de telefone no Brasil, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Então, o Padre Landel, ele vai trabalhar em algumas cidades, né, do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e além das suas atividades como sacerdote, né, ligados à igreja, ele também tinha esse laboratório doméstico onde ele desenvolvia os seus equipamentos. Então, ele desenvolveu, produziu e patenteou um telégrafo sem fio, um transmissor de ondas e o telefone sem fio. Patentes no Brasil em 1900, depois ele vai para os Estados Unidos, Nova York, e também desenvolve 3 patentes lá, em Isso tudo bem 1905. antes isso tudo bem antes que o Marconi, né, que é reconhecido como o primeiro, o inventor, né, da transmissão sem fio, né? Pois é, Renato, isso é bastante interessante, porque mais ou menos na mesma época, quer dizer, ele desenvolve 1893, 94, o Marconi sobretudo, 1895. Então, você tem o Marconi na Itália, você tem o Popov na Rússia, Hertz e Braun na Alemanha, Branly na França. Então, essa questão da paternidade, né, do rádio, né, como disse um autor francês que escreveu um artigo nos 100 anos do rádio, acho que foi em 2005, ele falou, quem é o pai inventor do rádio? É um artigo que foi publicado na revista francesa La Recherche, e ele diz, né, que o reconhecimento da paternidade, quer dizer, reconhecer a paternidade depende de quem está produzindo o dicionário, né? Então, o grande dicionário, a enciclopédia, porque cada país atribui a paternidade a um compatriota seu,
né? E muitos desses são muito conhecidos, são cientistas muito conhecidos. No caso do Landel, ele ainda é um grande e ilustre desconhecido, talvez excetuando algumas pessoas que estudam jornalismo, radiojornalismo, muito provavelmente ouvem em algum momento o nome de Landel de Moura como, né, um dos pioneiros da comunicação no Brasil. Mas ele é praticamente desconhecido da maioria das pessoas, inclusive na universidade, né? Diferente de Santos Dumont, que era com seus recursos advindos da produção cafeeira, era uma pessoa que tinha recursos, né? Fez experimentos, demonstração da navegação aérea, né? Lá em Paris. Então, ele tem esse reconhecimento como pai da aviação no Brasil, como os americanos atribuem lá aos irmãos Wright, né? Mas no Uhum. caso das comunicações eletrônicas, sem fio, o Landau é praticamente desconhecido. Não é o caso, por exemplo, do Marconi, que então, em 1895, ele faz essas experiências, etc., e ele acaba se tornando, né, o nome muito associado à questão do rádio, né, porque ele era uma pessoa, era um físico italiano que tinha relações com o Papa, era amigo do Papa, né, tinha outras relações, criou uma empresa, Marconi Company, acho que foi na Inglaterra. Então, alguns desses outros são bastante conhecidos e acabaram levando à fama. No caso do Landel, não. Até porque ele era um padre e ele não tinha esse interesse, digamos, ele mesmo de transformar isso num negócio, até porque no Brasil, mesmo que ele quisesse, seria inviável, porque era uma terra, era um solo que não encontrava, não dava condições para que isso acontecesse. Quer dizer, as próprias pessoas do governo despacham ele como um maluco, né? O Brasil era uma economia fundamentalmente agrário, exportadora, tinha 80%, um pouco mais de 80% de analfabetos, né? Então, claro, você não tinha condições de criar, né, de empreender, né, que é uma palavra que tem sido muito utilizada, e desenvolver uma indústria, por exemplo, nessa área, né? Não tinha como brotar, como germinar uma indústria nesse segmento, né? Algo estranho, de uma tecnologia estranha, né? Então, isso não tinha como vingar no Brasil nessa época, né? O fato é que ele teve até reações, assim, de não só do governo, mas de alguns fiéis que achavam que ele estava falando coisas estranhas, que foi visto como um charlatão e etc., porque se ouvir vozes à distância, de fato, era algo muito estranho. Se é hoje, naquela época, era muito mais, né? Então, ele teve, acho que foi em Campinas, Em uma Campinas. das passagens por Campinas, ele teve lá o laboratório invadido, destruíram equipamentos e etc. Então, ele percebeu que isso no Brasil seria muito problemático, ele acaba se desiludindo depois e ele se volta ou continua, então, com as suas atividades, né, de pároco, né, em algumas igrejas de algumas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, né, e lá no sul. Mas isso É, é muito emblemático assim da cultura da época também, né? Porque eu comparo com esse parece que é um fato mesmo que ele teve o laboratório invadido, né, por pessoas, né? E enquanto isso o Marconi foi um prêmio Nobel, né? Quer dizer, isso é pois é, emblemático de uma cultura tecnológica, ou da falta de cultura tecnológica, né? uhum, exato. Comportamentos completamente assimétricos, assim. O Marconi obteve esse reconhecimento, né, científico, tecnológico, empresarial, né, ao contrário do padre Landel. Por outro lado, então, além disso, esse é um caso, né, esse é um estudo de caso, né, que eu procurei investigar um pouco, que é bastante intrigante. E, de outro lado, você tem também um outro caso que é improvável, que é a criação da primeira escola técnica de eletrônica da América Latina e a sexta no mundo.
né, que é resultado das injunções de uma senhora da elite agrária, agora em outra região, em outro estado, de uma senhora da elite agrária de uma pequena cidade do sul de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí. É curioso que essa mulher tem as mesmas iniciais do Roberto Landel de Moura, né? Mas isso é só uma coincidência, que é a Luzia Renault Moreira. Tem uma avenida em Santa Rita do Sapucaí, em homenagem a ela, que é a Avenida Sinhá Moreira. E essa qualificação de Sinhá é uma sobrevivência, né, do nosso escravismo, né, colonial, imperial, que é como os escravos tratavam as suas senhoras, né? Então ela é, digamos, carinhosamente, né, entre aspas, chamada e conhecida como Sinhá Moreira, né, Dona Sinhá Moreira. Mas a Luzia Renault Moreira, então, que é o nome dela, ela era uma pessoa ligada, né, como disse, à elite agrária lá de Santa Rita do Sapucaí. O pai dela foi presidente da cidade, hoje prefeito da cidade, era um político, era também banqueiro. Ela é sobrinha de um ex-presidente do Brasil, Delfim Moreira, foi presidente que estudou aqui na Faculdade de Direito, né, de São Paulo, depois integrada à USP, né, quando a USP é criada, em 1934, e o Delfim Moreira, ele também era um político, foi deputado, senador e presidente, 1918 até 1919, quando do falecimento dele. Ela tinha um cunhado que era deputado também, era influente, então era uma pessoa que tinha um poder econômico e tinha muita influência política, né? Desde o pai, né, o tio e outros familiares, né? Então, com essa influência política, é interessante porque existem várias versões, né? Como disse um empresário lá de Santa Rita, egresso também das escolas, né, que estão associadas ao nome dela, né? Como é que se cria uma escola de eletrônica, a primeira da América Latina, a sexta no mundo, no meio do mato, né? Porque Santa Rita ainda hoje, metade é eletrônica, metade é agropecuária, né? É uma cidade que produz muito leite também, e isso é interessante. Quais as versões e as razões pelas quais é criada uma escola de eletrônica no meio do mato, né? Numa cidade agropecuária do sul de Minas, nesse momento, nos anos 1950. Existem várias versões, né? Existem várias versões, talvez elas não são totalmente, acho que não são excludentes, né? Talvez elas tenham alguma razão de ser. Uma das versões é de que ela queria desenvolver a cidade, né? Ela notava que havia uma fuga de jovens que iam estudar fora, né, daquela pequena cidade do interior. Então, ela queria fixar mais os jovens na cidade. Então, tinha que criar algo que fosse, que ela vislumbrava, que tivesse, hoje a gente falaria sustentabilidade, né, que gerasse educação, que gerasse bons empregos, bons salários, etc., né? Então, se diz que ela pensou numa escola têxtil, mas alguém diz, olha, têxtil é um setor tradicional da economia, né? Então, pensar em algo mais moderno, né? Então, ela teria pensado, o petróleo e a química estavam se desenvolvendo, né? Existiam discussões desde os anos 30, 40, os anos 50, a Petrobras, né, que é criada em 1953. Então, essa questão da química e do petróleo também estavam em evidência nesse momento, né, como, aliás, o petróleo e a química, né, são as bases energéticas
científicas da segunda revolução industrial no mundo, no final do século XIX, né? A primeira, a gente sabe, é o carvão, o ferro, o carvão. A segunda revolução industrial é eletricidade, química e petróleo. Então, você tem a Petrobras, em 1953, então essa ideia da química e do petróleo estava em evidência, né, como um setor mais moderno, do ponto de vista tecnológico, da economia, né? Então, disse que ela teria pensado em química. E outros, não, que a ideia da eletrônica teria vindo, por exemplo, de professores do ITA, ou então da Escola de Engenharia de Itajubá, que hoje é a EFEI, né, Escola Federal de Engenharia de Itajubá. Existe uma outra versão de que um médico da cidade, um pediatra, né, foi também professor, um médico pediatra com quem eu conversei, ele disse que, na época, teve um congresso, nos anos 50, teve um congresso de pediatria em Nova York, e estando lá, teve um evento, né, onde os congressistas, médicos, andaram por outros lugares, e um desses eventos foi uma palestra que ele ouviu do Einstein. Então, ele viu o Einstein falando da eletrônica como uma coisa moderna, como algo do futuro. Então, esse médico, que é o Dr. Telles, com quem eu conversei, diz, bom, foi o Einstein que deu a ideia, e ele, né, claro, disse para Dona Luzia, que era também amiga dele, né, a cidade é pequena, então se conheciam, então a ideia de eletrônica teria vindo do Einstein através desse médico, né? Então, é bastante interessante. O fato é que a ideia de eletrônica, sim, pode ter vindo desse médico que eu vi o Einstein falando lá num evento, pode ter vindo do pessoal do ITA ou do pessoal da EFEI, da Escola de Engenharia de Itajubá. Bom, e aí ela é isso, né? Ela fala muito dessa coisa do futuro, né? Eu conversei com vários, né, empresários lá de Santa Rita, que hoje é conhecido como um polo tecnológico, denominado Vale da Eletrônica, né? E essa ideia Vale da Eletrônica vem dos anos 80. É um polo tecnológico, é um polo, é um enclave de produção, de montagem e produção de equipamentos eletrônicos sui generis, né? Porque ele tem uma sinergia depois muito interessante entre os empresários. 95% dos empresários são egressos da Escola Técnica de Eletrônica, que ela cria em 1959, ou do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, que é talvez das primeiras escolas de engenharia especializada, né, em telecomunicações, que é criada em 1965. Então, essa sinergia entre os empresários, 95% dele egressos da Escola Técnica de Eletrônica ou do Inatel, então, entre as escolas, o poder público municipal e o setor privado, né, empresa, os empresários da escola e o setor público municipal, sobretudo pela figura de um prefeito que era dentista, né, que é uma figura muito interessante com quem eu conversei, e ele quer dar uma identidade, né, a essa a cidade, criar uma marca, né, para a cidade. Então, ele entra em contato, tem contato com publicitários de uma grande agência aqui em São Paulo, que acabam fazendo uma associação. Olha, tem o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que vem dos anos 40 e 50, que é um enclave das novas tecnologias nos Estados Unidos, né? Não só a microeletrônica, eletrônica, computação, hoje biotecnologia, né? Então, o Vale do Silício é esse enclave, talvez o polo tecnológico mais famoso, né, o mais conhecido. Então, em analogia ao Vale do Silício, ele cunha, então, essa expressão Vale da Eletrônica. Então, Santa Rita é conhecida como Vale da Eletrônica. Bom, então, como é que ela cria? A escola é criada
tem que ter uma direção, tem que ter professores, né, uma direção, uma coordenação. Ela entra em contato com duas ordens religiosas, salesianos e jesuítas, né, escreve para eles. Era uma mulher muito ela buscava, né, não basta você ter a ideia, né, para você tirar a ideia do papel. Então, essa questão das relações, né, ela escrevia para revistas, né, ela veio à Fiesp, ela veio à reitoria da USP, ela conversou com pessoas da USP, do IPEM, eh, associações de empresários, de etc. Então, era uma pessoa que, quer dizer, ela era uma empreendedora, né, nesse sentido, de ir atrás, né, de tirar a sua ideia do papel e buscar concretizar. E ela usa isso, seus recursos financeiros, sua influência política, né, ao contrário do padre Landel, era uma pessoa que tinha recursos, né, e influência política, né. Então, ela faz injunções junto com esse deputado, né, acho que é o Clóvis Salgado, né, que era cunhado dela, para também falar com o Juscelino, porque tinha que se criar a lei, né? Tinha que ter uma lei de criação de escolas técnicas, né? Escolas técnicas existiam, né, em São Paulo já no começo do século XX, mas não havia essa escola, né, de eletrônica, e ela, enfim, entra em contato com esse deputado, né, e também com o Juscelino, né, e ele assina o decreto em 1958, da criação da Escola Técnica de Eletrônica, que leva o nome do pai dela, Francisco Moreira da Costa. Então, a escola é implantada em 1959, com equipamentos fornecidos, né, por empresas de comunicação no Brasil, mas também empresas alemãs, russas, inglesas, francesas, etc., né? Até é muito interessante, porque então os salesianos não responderam, quem responderam foram os jesuítas. Então, os jesuítas são os primeiros diretores e professores dessa escola. E é muito interessante, são professores de eletrônica, depois tem alguns professores, parece que alguns do ITA, mas sobretudo da Escola de Engenharia de Itajubá, vão lecionar nessa escola. Inclusive, o ex-vice-presidente, Aureliano Chaves, que é um conhecido político mineiro, né, foi docente dessa escola. E depois você tem alguns dos diretores. Eu conversei com alguns dos diretores dessa escola, entre os primeiros e atuais diretores, né, até o final dos anos 90. E um deles é muito interessante, Dom José Carlos de Lima Vaz, que é irmão de um grande filósofo brasileiro, Henrique de Lima Vaz, mas o Dom José Carlos de Lima Vaz, ele foi, acho que, o segundo diretor. Ele era um jesuíta, que estudava química na USP nos anos 60, começo dos anos 60, e terminando o curso de química, ele ia fazer doutorado na Alemanha. Quando ele é chamado, então, para assumir a escola, eles precisavam de um diretor, né, jovem, com uma boa formação e etc. E esse jesuíta, José Carlos de Lima Vaz, assume a direção da escola. Ele se torna depois bispo. Quando eu conversei com ele era o bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele vinha com alguma frequência em eventos comemorativos da cidade, das escolas. A gente marcou uma entrevista lá na escola, em Santa Rita do Sapucaí. Então, esse bispo, então, foi diretor da escola, e ele disse coisas interessantes, né? Ele teve contato uma ou duas vezes com a dona Luísa Renault Moreira. Um deles foi no Rio de Janeiro, e ela faleceu, acho que em 1963, 1964. Então, num desses encontros, ela já estava com câncer, né? E foi um dos últimos encontros que ele teve com ela, né? E ele assume a direção aí nos anos 60. E ele disse que teve uma oferta da HP, empresa de computadores e outros equipamentos eletrônicos, para equipar a escola.
então substituindo todos os equipamentos de outras empresas de outros países que a escola tinha, e ele recusou, porque ele achava que a escola ser equipada toda por equipamentos, né, da última geração, bem calibrados e etc., né, modernos da HP, deixaria os alunos com menos capacidade criativa e de resolução de problemas. Ele disse que preferiu, ele conversou, né, com o pessoal da escola, direção e assessores e tal, eles acharam por bem manter a escola com esses equipamentos de fornecedores distintos, de países diferentes, né? Equipamentos que eram mais antigos ou mais modernos, mas que os alunos tinham que, digamos, se virar, né? Usar a criatividade, a inteligência para resolver problemas, consertar e etc. Eu acho que essa é uma estratégia interessante, né, de você não ter tudo pronto, etc. Bom, o fato é que a escola é implantada, então, em 1959, e ela, então, vai receber esses alunos, né, da cidade, e com o tempo ela também passa a receber alunos de outros lugares do Brasil, inclusive do exterior. Em 1965 é criado, então, o INATEL, Instituto Nacional de Tecnologia, e em 1971 é criada uma escola, depois passou a se chamar FAI, que é Faculdade de Administração e Informática. Quer dizer, também aí nos anos 70 é criada essa Faculdade de Informática. É algo novo no Brasil, né? Então, são essas três escolas, interessante porque elas são escolas privadas, e isso é um caráter também sui generis, né, desse polo, né, desse enclave de eletrônica no Brasil, que não são ligados à escola pública, né, onde você tem mais pesquisa, isso e aquilo. São escolas privadas ligadas eu não sei se as três, mas a Escola Técnica de Eletrônica e o INATEL, o Instituto Nacional de Tecnologia, são ligados aos jesuítas, né, a direção e etc., né. Então, e vários empresários, né, depois, muitos alunos dessas escolas, egressos dessa escola, é interessante porque existe uma versão que é a versão casamenteira, né, da criação da escola, que ela queria fixar os jovens na cidade porque eles saíam, etc., e as moças ficavam, né, não tinham... É uma das versões que está muito ali no senso comum, né? O fato é que alguns jovens que de fora que foram estudar lá, sim, acabaram casando, né, com pessoas, com mulheres da cidade. E muitos dos jovens que se formaram nessa escola foram para o sistema Telebrás, né? A Telebrás, que é a Telecomunicações Brasileira, que era uma escola, era uma empresa estatal, né? Muitos egressos, que é criada nos anos 60 também, muitos egressos das escolas foram trabalhar no sistema Telebrás, aí pelo Brasil, Minas, São Paulo e etc., né? Nos anos 70, eles voltam para constituir empresas na cidade, né? Então, as primeiras empresas de eletrônica começam a ser formadas na cidade nos anos 70, né? Hoje tem dezenas delas, né, que produzem e montam equipamentos eletrônicos, exportam, né, para várias regiões, tem escritórios nos Estados Unidos, né, exportam produtos, né, para o mundo árabe, Estados Unidos, Europa e etc., né? Então, é um polo que tem uma articulação muito interessante, e um dos pioneiros, né, um nome importante, é um sociólogo, né, e empresário, né, um dos sócios uma das primeiras empresas, ou da primeira empresa de eletrônica, que é o professor também Elias Calaz, né. Então, eu conversei com esses empresários, diretores das escolas, com sindicalistas e outras pessoas da cidade, que estão associadas à constituição desse, que a gente poderia chamar polo, né? Polo tecnológico
conhecido como Vale da Eletrônica. Uhum. Francisco, deixa eu só fazer um gancho aqui, porque você está me falando aí da questão da construção dessa escola, né? Eu estou me lembrando aqui da questão do MIT, né? Que quando eles estão na Dona Luzia, tá nessa briga aí para fundar essa escola, o MIT tem praticamente 100 anos já de história, né? E o MIT sem dúvida, um polo, talvez uma das maiores universidades nessa área tecnológica até hoje, né? E vários spin-offs, né? E desde o início as universidades americanas mantiveram contato com dentro do mercado das indústrias, das empresas, né? Então eles estabeleceram conexões muito fortes, né? De maneira que a sua escola, ela sempre... Isso, uma forma disso aí que eles estabeleceram, que eles adotaram um sistema um pouquinho diferente da Europa, que era um modelo centralizado. Estados Unidos eram escolas mais ou menos ligadas à localidade, e isso estabelecia uma conexão dentro da comunidade e dentro de um parque industrial que dava muito sentido em fazer esse contexto, né? De desenvolvimento industrial dentro da sua comunidade, então essas coisas se estabeleciam. E aí, não quero me alongar, mas isso aí dá ensejo, então, que você estabeleça tipo de uma cultura tecnológica, né, onde os laços eles vão permeando toda a sociedade, né? E isso, muita gente explica isso aí como um dos fatores de sucesso do modelo de desenvolvimento americano, que é basicamente fundamentado na parte da indústria, né? E ao mesmo tempo você está descrevendo para ver uma verdadeira odisseia, né, desses nossos empreendedores, né, de maneira a ter que explicar, e do Landel de Moura, que foi mal sucedido, assim, a Moreira provavelmente foi muito mais bem sucedida nesse aspecto, né? Mas onde, contemplando, claro, a gente sabe que existem muitos aspectos históricos, econômicos, bastante complexo, mas hoje, você como um professor de história, de ciência e tecnologia, de economia também, se pegar esses modelos, onde é que parou o processo nacional e como é que se restabelece isso aí dentro desse contexto tão diferente, né? Quando você fala em criar empreendimentos, criar novas ideias, né? Dentro de contextos culturais, né? Eu digo que são culturais, né? Que possam mais ou menos tentar equilibrar essa balança de desenvolvimento, desse estágio de desenvolvimento de cada país aí. Uhum. É interessante, Renato, porque lá nos anos 90, eu me lembro, eu participando de eventos também no Inatel, no Inatel, eles já falavam, nos anos 90, muito de empreendedorismo, né? Então, tinha disciplinas, essa discussão estava presente, né, nos eventos, nos cursos, etc., né? Eu acho que muito dessas coisas, quer dizer, o Brasil tem algumas iniciativas, né? Mas depende muito do ambiente, né, de estímulos também, de políticas, né, governamentais. Quer dizer, você tem algumas iniciativas, esse caso de Santa Rita, ele é sui generis, por isso, quer dizer, não é só o setor privado, né, mas ele depende muito de uma política pública, né, de subsídios, etc., de uma série de condições que o poder público cria para que essas condições, né, essa riqueza seja gerada. Quer dizer, aqui no Brasil se costuma dizer, né, que, bom, a universidade é uma espécie de torre de marfim, que o conhecimento produzido e gerado, ele não chega na sociedade, ele não redunda em riqueza, etc. Ora, isso não é verdade, né? Se algo mais do que é produzido em termos de conhecimento, tecnologia, ciência, etc., na universidade no Brasil, ela não se transforma em riqueza, isso não é um problema da universidade, né, ou dos institutos de pesquisa. Tem uma questão que esbarra na sociedade. Quais as condições sociais e políticas, né, que contribuem ou não para que esse conhecimento gerado na universidade redunde em produção, riqueza e etc., né? Então, isso diz mais respeito a
a questão política, né, se existe ou não, essa é uma discussão, né, que medida existe ou não a política científica, tecnológica e industrial no Brasil, né, que crie esse ambiente, né, onde o conhecimento gerado possa se transformar em empresas, riqueza, empregos, mais cultura e etc., né? Então, esse é um problema, né? No caso na época do Landel, claro que isso era inviável, porque não tinha um solo onde essas coisas pudessem brotar, né? 80% de analfabeto, mais, né? Falta de estímulo, de compreensão do setor público e, claro, né? Uma economia fundamentalmente agrária. Mas hoje a gente tem isso, né? Nós temos grandes universidades, muita pesquisa, institutos de pesquisa em todas as áreas, né? Quer dizer, o Brasil está no estado da arte em praticamente ou todas as áreas do conhecimento. A questão é se a gente tem o volume necessário, a quantidade necessária e as condições políticas para que isso aconteça. A questão é, porque você sabe, né, disso, né, e você tem chamado a atenção para isso, né, Renato, de que nós perdemos a nossa, ou nós reduzimos a nossa capacidade industrial, né, a partir dos anos 80. O Brasil constituiu um parque industrial importante, pelo menos desde os anos 30, com tecnologias da primeira e segunda revoluções industriais, né, mecânica, siderurgia, eletricidade, etc., né, e em alguns casos também da terceira revolução industrial, né. O Brasil teve algumas indústrias, né, de montagem, né, de equipamentos eletrônicos, algumas indústrias pequenas de montagem de equipamentos eletrônicos. Claro, os componentes em geral eram importados, que é aquele componente que tem um maior valor agregado do ponto de vista científico e tecnológico. Então, alguns diziam na época, né, que o Brasil fornecia a caixa, né, ou o ar ou a caixa do equipamento. Os demais, né, componentes eram importados, né? Então, resistores, transistores e válvulas e etc., né? Então, o grande gargalo é que, bom, essas pequenas indústrias, elas muitas deixaram de existir, o Brasil não teve então, do ponto de vista da competitividade internacional, passaria, por exemplo, nessa área, por uma indústria de semicondutores, né, da produção de componentes com maior valor agregado do ponto de vista científico-tecnológico. Ora, eu me lembro, sei lá, nos anos 90, constituir uma planta nesse sentido custariam alguns bilhões de dólares. O capital privado nacional não teria condições de fazê-lo, né? A própria industrialização brasileira, com tecnologias da primeira e segunda revoluções industriais, ela vai se dar, sobretudo, primeiro com financiamento público, capital público, estatal, depois o privado internacional e meio como, em terceiro lugar, o subsidiário, capital privado nacional, né? Então, o setor privado não teria como montar uma planta nesse sentido ao custo de alguns bilhões de dólares, né? Hoje seria algumas dezenas, talvez, de bilhões de dólares, né? Nesse sentido. Tanto que as grandes empresas de pesquisa, né, que a gente viu em petróleo, eletricidade, a Telebrás, né, produção de Avibraz, a própria Embraer, né, é resultado disso, dessa sinergia entre a escola privada, aliás, a escola pública, né, e o capital estatal, né? Então, eram grandes empresas de estatais que faziam também pesquisa e desenvolvimento, né? O sistema Telebrás, por exemplo, produção de laser, fibra ótica e etc., né?
E hoje, como você sabe, né, você já até falou, né, escreveu sobre isso, né, quer dizer, o Brasil, que constituiu um parque industrial importante, e a indústria no Brasil, o setor chamado secundário, que é aquele que vai, de fato, gerar desenvolvimento, né, produção de novas tecnologias e crescimento econômico efetivo, que é o setor secundário, no Brasil parece que ele nunca foi maior que o setor primário. Então, esse é um entrave no nosso desenvolvimento. Nos outros países, sim, logo o setor secundário passou largamente à frente do setor primário. Embora, por exemplo, os Estados Unidos, né, um dos maiores produtores agrícolas, né, tem 2,5% a 3% da população trabalhando no setor primário, que é um setor altamente também mecanizado, automatizado, etc., né? Mas a riqueza dos países mais ricos, elas não são geradas no setor primário, até porque tem um limite, né, de produção e de consumo de bens, né, agrícolas, né, ou agropecuários, primários, etc. O grande setor de geração de riqueza é o setor secundário e terciário. Então, se a gente olhar as maiores empresas, as mais ricas, né, são as empresas de alto incremento tecnológico, científico e tecnológico, né? Então, no Brasil acontece isso, ele desenvolve um parque industrial importante, com tecnologias da segunda e até da terceira revolução industrial, em alguma medida, tem um crescimento importante também entre os anos 30 até meados dos anos 70 e 80, e a partir daí, esse setor ele tem uma redução drástica, né? Então, de 29% até 30%, hoje ele gira em torno, não lembro o número exato, mas talvez 12, 10, 11%, 11, né? né? 11%. 11%, né? Que alguns chamam de reprimarização da nossa economia, né? Reprimarização da nossa economia. Quer dizer, então, lembra o Caio Prado Júnior, que é um dos intérpretes do Brasil, né, que mostra ele, Celso Furtado, né, e outros grandes analistas da nossa economia e da nossa sociedade, mostrando as permanências, né, dessa tradição e dessa mentalidade colonial. Então, você imagina que tem um dos generais que foi presidente na época da ditadura, no regime militar, acho que é o Geisel, ele dá uma entrevista em 1991, ecoando aquela visão que era dos liberais brasileiros lá como no começo do século XIX, o introdutor, digamos, do Adam Smith no Brasil, que é o José da Silva Lisboa, né, conhecido como Visconde de Cairu, Caiu. né? Aliás, é o nome do CA da FEA, aqui de São Paulo, né? Tem a livraria. O Cairu, que é uma espécie de introdutor do Adam Smith no Brasil, que cria a cadeira de economia política no começo do século XIX, eu acho que até ela acabou não sendo implementada, né? Ele ia ser professor, mas por razões, injunções na época, acho que não acabou não sendo implementado. Ele achava que, sim, essa questão na divisão internacional do trabalho, a gente deveria ser exportador de produtos primários. É o nosso lugar na divisão internacional do trabalho. Então, esses ecos desse liberalismo do século XIX, ele continua, né? Quer dizer, essas ondas, elas se propagam no período contemporâneo. Em 1991, o Geisel diz assim, é bobagem colocar modernização aqui, nós somos um país agrícola. Então, eu não sei se você ouve, né, mas provavelmente se fala por aí, né, e ainda se ouve, se fala, né, ou pelo menos se pensa na vocação agrícola do Brasil. Eu acho que isso ainda é forte, É forte. né, na mentalidade
não sei se tem algum acadêmico, né, que tem essa mentalidade, mas em certos setores dominantes do Brasil, não só no setor agropecuário, né, no setor agropecuário, que é que ganha, que é o que exporta mais, etc. Então, essa vocação agrícola do Brasil, ela ainda é uma mentalidade que está presente em setores importantes da nossa sociedade. O agro é pop, etc. Nós somos isso e devemos estimular isso. Claro que sim, nós somos um dos grandes produtores de alimento. Devemos ser ou continuar sendo, mas a questão o país ele não se torna desenvolvido e rico com essa mentalidade. Não, então não é preciso investimento e pesquisa em outros setores, né, de maior valor agregado do ponto de vista científico e tecnológico. Então, isso não é muito levado a sério. Então, você tem uma reprimarização da economia e fazendo, né, o Caio Prado e outros dizem, olha, Caio Prado tem um pós-escrito em 76, a história econômica do Brasil, diz, olha, há muitas permanências aí, há certas estruturas coloniais e mentalidades coloniais estão presentes, a despeito da industrialização, das universidades, da pesquisa. Isso ele diz em 76, quando ainda você tinha grandes empresas, né, tanto públicas quanto privadas, e tinha algum crescimento econômico. O Brasil tinha recém saído do chamado milagre econômico brasileiro, que é o período de maior crescimento, sobretudo entre 68 e 73, né? E aí você imagina hoje, né, com essa reprimarização, como ele veria, quer dizer, nós estamos num sistema de produção e economia de caráter neocolonial, neocolonial, de produção e exportação Uma coisa industrial. interessante, assim, é exatamente esses pontos, acho que você tocou muito bem aí. Uma questão da importância da industrialização, né? Não existe um país no mundo que tenha se desenvolvido, tenha atingido o que se tem hoje, desenvolvimento econômico, evidentemente, a gente está lidando aqui, sem indústria forte, né? E dentro disso aí, eu acho que também a gente tocou aqui, a importância do financiamento do Estado a esse desenvolvimento industrial, né? Também não existe um país que tenha se desenvolvido esperando que empreendedores, pela sua vontade, pela sua coragem, por ser destemido, tenham se desenvolvido. Não, elas tiveram um apoio. As universidades americanas até hoje, a dotação orçamentária pública é 85%, 90%. Quer dizer, é uma ideia de que se tem incentivo privado lá é alta, né? E eu lembro que eu falava, né, o Vale do Silício também é um empreendimento com financiado dinheiro privado, público, né? Desculpa. Que é o Estado, então vem daquele recurso lá, a gente retomar, depois, quem quiser, né, vem a Segunda Guerra, todos aqueles recursos do projeto Manhattan, aquele relatório famoso, Vanesha Bush, que vamos manter esse recurso, não vamos desmobilizar esse recurso, esse dinheiro vai chegar lá nos anos 60 para toda essa revolução microeletrônica, né? Ou seja, mas do Vale do Silício, existe um livro bastante interessante sobre inovação do Richard Nelson, lá ele está registrado. Mais de 90% do dinheiro naqueles recursos de inovação é dinheiros públicos. Sendo da DARPA, né, que é um órgão de defesa, era dinheiro abundante lá na região, é dinheiro público. Né? Então, essa coisa de industrialização e dinheiro público, né? E usando a universidade, que também aqui a gente abordou, com esse estabelecimento, com essa conexão desses entes, de fato você consegue construir, que foi um modelo americano. Todos os países desenvolvidos passaram por isso aí. Né? Então, você está falando esse retrocesso, né, dos agri-shows da vida, aí, reverenciando já pessoas que já se foram, né? Então, de fato um retrocesso que a gente lamenta, e infelizmente assim, por isso que a gente também, dentro de um programa que um canal, né, de engenharia, a gente restabelecer a história, sempre salutar para dentro daquela expectativa. Não vamos repetir os erros, vamos ver o que tem de bom, as experiências que deram certo, né, em certa medida.
e que a gente possa, então, aprender com isso, né? Aprender com os erros e não retomar, né? Quer dizer, isso aí que você está falando é a discussão do Roberto Simão corrigindo Goudan, né? Pô, isso aí são 100 anos quase, né? A vocação agrícola e tal, e nós retomamos essa discussão impressionante. Mestre, não quero tomar mais muito seu tempo aí, aqui de praxe eu deixo uns últimos minutos aí para você falar alguma coisa que você acha que a gente deveria, evidentemente que o tempo aqui é reduzido, né? Mas eu deixaria algumas palavras, alguns minutos aí para você falar alguma coisa sem interesse aí. Obrigado, Renato. Aliás, eu vou aproveitar esse tempinho para tocar nisso. Você tocou na questão essencial, na questão central, né? Que hoje existe uma falácia, uma coisa enganosa, né? Que é uma questão ideológica que não corresponde à realidade, nem à teoria científica, nem à prática, né? Nem à experiência internacional, que é uma mentalidade que procura colocar de lados opostos, né? Estado e mercado, né? Ora, o capitalismo, ele nasceu junto com o Estado moderno nasce junto com o capitalismo, né? Não existe Estado sem mercado, nem mercado sem Estado, né? O Estado mais forte é o mais rico, né? São os Estados Unidos. Não existiria pesquisa tecnológica e engenharia nos Estados Unidos se não tivesse investimento público. Como você disse, não haveria o transistor, não haveria os computadores que vêm de pesquisas militares nos anos 40, né, o da Universidade da Pensilvânia, que deu no ENIAC, a internet de 69 como um empreendimento militar, né, e todo o setor, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, você falou do Vale do Silício, isso não existiria sem a forte atuação e financiamento público. Quem diz isso são liberais, né? São liberais esclarecidos, né? Como o Rajon Chang, que é um economista coreano, trabalha em Cambridge, que você conhece, né? Que mostra isso, o desenvolvimento dos países desde o século XIX e o século XX tem uma forte atuação pública, né? A Mariana Mazzucato trabalhou essa questão também dos desenvolvimentos técnicos nos Estados Unidos, né? E todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento mostrando isso, né? Que não existe mercado sem Estado, as coisas não são excludentes, né? Então é preciso que haja assim uma política científica, tecnológica e industrial, né? Para que os países se desenvolvam, né? Sobretudo quando você tem uma depressão, você tem momentos de crise, né? O capital privado, ele segue o investimento público, porque numa situação de crise e depressão, ele não vai investir, porque se ele não vê perspectiva de lucro, esse investimento não vai acontecer. Então, essas coisas não são excludentes, é uma má compreensão baseada, eu acho que em certa ignorância e preconceito de achar que existe mercado sem Estado e Estado sem mercado, quando essas coisas nasceram e se desenvolveram e se desenvolvem juntas. Ótimo. Os grandes Mas, riscos, na história mostra que os grandes riscos são assumidos pelo Estado, né? Posteriormente, vem as empresas, então, em administrar e, de fato, fazer um papel importante nesse processo de desenvolvimento. Né? Mestre, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui, sua fala, foi muito importante para a gente aqui, enriqueceu bastante o nosso debate. Espero ter a tua colaboração outras vezes aí, tá bom? Legal, muito obrigado, Renato. Eu que agradeço a sua presença. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, você é muito gentil. Tá, um grande abraço, Francisco. Obrigado, tchau.